Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar o curso de História Geral e a aula de 1 a 3, os assuntos abordados serão pré-história, os períodos da pré-história, o Paleolítico e o Neolítico, como que foi essa dicotomia na história, o que aconteceu no final do Paleolítico para começar o Neolítico, e a divisão da cronologia da história. A gente vai entender porque a gente está no século XXI. Então, no ano de 2020, em relação a quê? Então, a gente vai definir os marcos históricos em que a gente começou uma nova explicação da história, como Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, ok? Então, o período Paleolítico é em torno de 800 até 400 antes de Cristo. Então, nesse período, 400 depois, antes de Cristo, até o 1 depois de Cristo, foi no 400 antes de Cristo que surgiu a história. A história não, a escrita pela Fenícia. Então, aqui começou a ser documentadas as coisas com maior evidência. Ele vai falar do período Paleolítico, onde o Homo sapiens, como ele sobrevivia, qual era a sua o seu principal meio de sobrevivência. Eles eram nômades. Nômades. Você escreve nômades. Nomadismo. Eles eram nômades, então eles viviam viajando. Não existia agricultura. Eles começaram eles usavam os meios técnicos para conseguir a sua caça, com a produção de lâminas feitas de pedra. Mas em períodos de grande resfriamento da Terra, eles ficaram muitos tempos nas cavernas, onde produziram as suas pinturas rupestres, em que nessas pinturas a gente pode observar a vida deles como predominantemente com caças, porque eles mostravam eles como bonequinho com lança atrás de ovelhas, e algumas cenas do cotidiano, como por exemplo a vida das pessoas que viviam com ele. Isso vai ser bastante presente na história do Egito, com os faraós. Os faraós pintavam os quartos com que queriam ter quando voltar da sua morte. Então tinha as cavernas, os caras eram predominantemente nômades, ficavam em movimento, se juntavam em clãs ou gens ou tribos. Bom, clãs predominantemente são todos da mesma família, e as tribos é a junção de várias famílias. Então, com o resfriamento do planeta, eles dominaram também. No final do Paleolítico, no início do final do Paleolítico, eles começaram a dominar também o fogo. Então o fogo já surgiu no Paleolítico. Eles conseguiam, pelas suas sucessivas locomoções no território, eles perceberam que o fogo era um ótimo meio para matar alguns produtos que eles comiam cru. Então eles faziam fogo para se esquentar por causa do resfriamento da terra. Bom,
o Paleolítico se encerra quando o primeiro Homo sapiens sapiens decidiu parar na Terra. De vez de ser nômade, se sedentarizar na Terra. Por perceber que aquela Terra, sendo um lugar com segurança para a sua sobrevivência, daí ele também podia se nutrir, porque ele poderia começar a plantar seu próprio alimento. Então, o final do Paleolítico, podemos destacar que seria no momento em que a sobrevivência da espécie tivesse condicionado a capacidade do homem de multiplicar a disponibilidade de alimentos. Então foi nesse momento em que surgiu, com bastante ajuda das mulheres principalmente, porque quando os homens iam caçar, elas selecionavam as principais sementes, e também trabalhou muito na área da produção agrícola, no início da agricultura, e os homens meio que tinham que proteger naquela região onde estava a produção de alimento. Então, a dicotomia que tem era na agricultura e no estilo de vida chamado sedentário, sedentar na terra, ficar na terra. Então, o Neolítico, ao ficar na terra, ele produzia mais alimentos para a sua população, e esses alimentos tinham que ficar armazenados em algum lugar. Então, o armazenamento do alimento, armazenamento da agricultura, fez com que tivessem pessoas que tinham essa propriedade, então que seriam aqueles que distribuíssem esse alimento entre as pessoas, então ficava com a distribuição e controle do alimento. Enquanto que tinha cidadãos que estavam na proteção desse alimento. E tinham pessoas que produziam o alimento. Então aqui começou meio que surgir um estado onde as pessoas que estão com o valor econômico, com o valor da sobrevivência, eles estão em um estado privilegiado. Por quê? Porque eles têm a mercadoria. E ao ter a mercadoria, eles cuidam da mercadoria. Enquanto tem aqueles que produzem, que não têm a mercadoria. Então aqui tem uma produção do Estado, mas que o rei tende a sempre estar com a produtora de alimentos e vice-versa. Porque a nobreza estaria... A nobreza não. Os cidadãos que participavam da guerra estavam para proteger os cidadãos que produziam e alimentavam suas famílias. Então teve um surgimento do Estado com o Neolítico. E a gente pode ver isso na história egípcia, a gente pode falar muito bem também da lua crescente da Mesopotâmia, que pega o norte do Egito e sobe até a Fenícia. A gente consegue ver os vários rios importantes, principalmente o rio Nilo, e onde esse sistema ficou bastante característico. Mas, geralmente, quem estava sob responsabilidade, quem tinha responsabilidade sobre os alimentos, eram as pessoas que estavam ligadas também à questão religiosa. Então, aqui também teve o surgimento da religião, onde, geralmente, tanto o poder executivo máximo, como se fosse aquele cara que o imperador, como a religião era da mesma pessoa. Então, deuses como o deus Sol do Egito, ele é caracterizado como um deus e como um rei também. Então tem essa fusão entre religião e sistema político. Então o surgimento do Neolítico vem toda a sua pré-história e termina com a Idade Antiga, quando surgiu a escrita. Começa a partir de 400, século V, século X, por exemplo, antes de Cristo. Não, século V antes de Cristo começou a história antiga, que é
o povo fenício, os hebreus, o povo grego. E a gente vai estudar a Idade Antiga agora. Bom, eu vou dividir essa cronologia. Então, a principal informação que tem que ter desses dois períodos da pré-história. Bom, bom, aqui está a Idade Antiga, a pré-história, aqui está o 2020. Então, Idade Histórica vem do 300 mil anos de Cristo até 400 anos de Cristo. O surgimento da escrita inicia a Idade Antiga, que podemos falar que vem do século VIII até o século V. Não, até o século VIII antes de Cristo. Aqui tem os gregos e os romanos. Gregos, Império Persa. A Idade Média inicia no ano de 452 depois de Cristo. Então aqui vai no final da Idade Antiga tem a morte de Cristo, e início do século I, que vai de 0 até 100 anos. Vai de 1 a 100 anos. Enquanto que o século II, as pessoas se confundem nisso aqui, ó. O século II é de 100 anos até 199 anos. Não, até 2000. 200 anos. Por isso que o século XXI é de 2000 até 2100. A pessoa pensa que século XXI é porque está no século 220. Não. Então, século II é do século I até o século I é do ano 1 até o ano 100. E o século II é do ano 100 até o ano 200. Então, após a morte de Cristo e a interrupção de uma nova forma de sobrevivência. Então, aqui tem o feudalismo. Tem a diminuição do comércio. E tem também o surgimento do absolutismo. Não.
na Idade Moderna. Mas tem fortalecimento dos feudos, é tudo na Idade Antiga. Tem a religião, bastante forte. Então aqui é a estrutura da Idade Média, uma sociedade estamental com reis barra nobreza. É a nobreza que era constituída, que constituía os reinos. Então em 1453, se eu não me engano, ocorreu a queda, então no século V depois de Cristo, em 456 caiu o Império Romano do Ocidente, então a queda do Império Romano do Ocidente, enquanto que em 1453 é o marco o fim da Idade Média e começo da Idade Moderna, como a queda do o Império Romano do Oriente. Os turcos otomanos conseguiram invadir o Império Romano do Oriente e dominar aquela região. E aí iniciou a Idade Moderna. A Idade Moderna vem com o mercantilismo, volta a ascensão do comércio, grandes navegações, revolução industrial na Inglaterra, iluminismo e as revoluções liberais. As revoluções liberais dos Estados Unidos e a revolução liberal das colônias. Não, Idade Contemporânea das colônias. Dos Estados Unidos, na Idade Moderna ainda. O processo de cientificação, ciência. O fim da quebra da hegemonia da igreja. Então aqui a ciência estava mais presente com as teorias de Newton, as teorias de Galileu de Galiléia. E a Idade Moderna se encerra em 1789. E começa uma nova idade chamada Idade Contemporânea. Em 1789 é a Revolução Francesa. Então, com o início da Revolução Francesa, começou um novo marco na história. E esse marco, a Idade Contemporânea está conceituada até 2020, mas aqui na Idade Contemporânea aconteceu diversas coisas, como a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, porque não era chamada de Primeira Guerra Mundial, porque ninguém sabia que ia ter uma Segunda Guerra Mundial. Então era chamada de Grande Guerra, a Grande Guerra, como Primeira Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial. Bom, Guerra Fria. A partir do fim da Guerra Fria começa um novo modelo, mas as pessoas não falaram ainda qual seria essa idade. Mas tem várias, a globalização está aqui também. Terrorismo. E epidemia agora, pandemia. Pandemia está escrito no livro da Idade Contemporânea. Bom, esses são os marcos da história e a cronologia. Até a próxima aula e compartilha e dá um like. Tchau.